Você é muito bem-vindo aqui a mais um estudo no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Dá seu like, compartilhe e faça seus comentários. Hoje nós vamos falar sobre um rei. Esse rei ele foi muito próspero, mas vamos ver logo após a vinheta. Esse rei ele foi muito próspero enquanto ele temeu a Deus, mas depois, vamos ver o que aconteceu? Nosso tema de hoje, um coração contaminado e corrompido, rei Uzias. Vamos aprender sobre ele. O nosso texto base está em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16, que diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Vamos ver um pouquinho sobre o rei Uzias. O rei Uzias foi rei lá de Judá, da tribo do sul, e ele era sucessor do pai dele, o rei Amazias. Segundo Crônicas, capítulo 26, verso 1, diz assim: então todo o povo tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. O pai dele era um homem que temia a Deus. Mas ele foi o rei que reinou assim num período de muita prosperidade, tanto no reino do sul como no reino do norte. E Uzias, ele significava esse nome, Jeová é minha força, ou força de Jeová. Ele começou a reinar com 17 anos, olha que tremendo, e reinou 52 anos. Uzias, ele também é chamado de Azarias. Vamos ver 2 Reis 14, verso 21. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Então nós vemos que se trata da mesma pessoa, né? É interessante que na Bíblia nós encontramos pessoas com nomes assim. Por exemplo, o sogro de Moisés era Reuel, mas também era Jetro, era o mesmo homem. Lembra de Paulo? Então, Paulo também era Saulo. E a gente vê que dá para entender de quem está falando. Mas o que esse rei Uzias fez? Que ele se tornou próspero, mas em compensação depois, o que aconteceu com ele, né? Segundo Crônicas 26, 14 e 15, diz assim: e preparou Uzias para todo o exército, olha como ele foi próspero, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. E em algumas versões nós vemos que ele foi maravilhosamente ajudado por Deus até que ele teve o seu reino fortalecido. O início do reinado dele foi um início muito próspero, porque ele temia a Deus. Segundo Crônicas 26 e 4, diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. Ele começou muito bem. Ele começou buscando a Deus. Segundo Crônicas 26 e 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Zacarias era o sacerdote na época dele, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Olha o segredo da prosperidade, buscar ao Senhor. E aí a gente vê em 2 Crônicas 26 e 10, também edificou torres no deserto. Nós estamos vendo como ele foi muito próspero e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Olha que tremendo, né? Ele é tido por muitos teólogos, até mesmo historiadores, como um engenheiro e também como um amante da agricultura. E ele tinha um exército muito poderoso, porque ele era, assim, um homem inteligente. E essa inteligência, pelo fato dele estar próximo
Deus, pelo fato dele buscar a Deus, fazia ele ter uma vida bem tranquila. Segundo Crônicas 26:13, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens. É um exército bem grande, porque era um exército específico, né? Era um exército muito hábil, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Enquanto o sacerdote Zacarias estava vivo, o rei Uzias, ele buscava Deus. O rei Uzias frequentava a casa de Deus, frequentava o templo, mas após a morte de Zacarias, ele não conseguiu manter a intimidade que ele tinha com Deus. Ele não conseguiu estar próximo a Deus. Lembra que ele ficou próspero, ele ficou famoso? E isso não fez bem para ele, porque estava faltando um conselheiro para ele. Ele tinha essa afinidade com o sacerdote Zacarias. Mas é muito importante sempre você entender que você tem que desenvolver uma intimidade com Deus independente das pessoas. Você precisa estar em intimidade com Deus e ser guiado diretamente pelo nosso Deus. E aí a gente vê que Deus, ele fortaleceu, ele fez ele muito próspero, ele fez o rei Uzias um homem assim de muita honra, ele fez o rei Uzias um homem temido, ele fez o rei Uzias um homem até mesmo invejado. E aconteceu algo. Tudo isso, a fama, a prosperidade, a tranquilidade, ele se deixou corromper. Ele deixou afetar o coração dele. Ele deixou a mente dele ficar assim meia confusa. E ele chegou a se achar melhor do que os próprios sacerdotes. Segundo Crônicas 26:16 fala assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus. O coração de Uzias se contaminou por causa da fama, por causa da prosperidade. E olha, ele veio a ser soberbo. Segundo Crônicas 26:8 diz assim: e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Lembra que maravilhosamente Deus fortalecia ele? Mas a fama não fez muito bem, né? Tudo que ele teve, infelizmente, ele acabou se deixando corromper. Sabe o que ele fez? Que ele desagradou a Deus? Ele entrou para oferecer sacrifício, para oferecer incenso. Ele, embora tenha sido até criado mesmo pelo sacerdote Zacarias, ele não teve respeito pelos sacerdotes. Segundo Crônicas 26:16b, olha só, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Você pode falar assim, mas o que tem? Não tem nada a ver, tem. Existem regras, existem leis, existem ordenanças e é para serem cumpridas. Ele era rei, mas queimar incenso não era a função dele, não era para ele fazer, era somente para os sacerdotes. Ele desprezou a palavra, ele não aceitou que ele tinha limite. E Deus, ele nos fez e nos fez com limite, até mesmo é saudável o limite, é saudável para a nossa saúde, é saudável para as pessoas que convivem conosco. Jó capítulo 38, verso 8 e 11 fala assim, Deus falando com Jó: ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa, quando eu lhe tracei limites, eu lhe pus portas e ferrolhos e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Eu acho lindo quando Deus nos mostra através da natureza, Deus nos traz esse exemplo e como nós temos que aprender que nós temos limite. Deus, ele é um Deus detalhista. Deus nos ensina, Deus nos ajuda. Deus, ele está sempre trabalhando a favor daqueles que nele confia, daqueles que temem a ele. E muitas pessoas, a gente vê que tenta superar limites e é até saudável quando você está se superando em alguma coisa. Agora, superar limites na desobediência, na rebeldia, isto vira caos, né? Então Deus, ele nos ensina a respeitar.
Pode ter certeza, sempre Deus está trabalhando para o nosso bem. Segundo Crônicas 26, verso 17, 18a, diz assim: porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias. Olha, até mesmo se você entendeu o cuidado. O rei Uzias, ele era rei, mas no templo era o Senhor que estipulava quem podia fazer e o que era para ser feito. E mesmo ele sendo rei, o reinado, o fato dele ter autoridade não isentava ele do limite. Quantas pessoas nós vemos que Deus dá algo para ela e ela fica soberba e ela quer passar por cima dos outros? E aí acaba colhendo coisas que não são boas. Então, assim como o Senhor põe limite na natureza, também Deus fez isso conosco. E aqueles sacerdotes, eles repreenderam o rei Uzias. Vamos ver como? Segundo Crônicas 26, 18b. E lhe disseram, lembra aqueles sacerdotes, 80 homens valentes? Eles iam tirar o rei Uzias de lá, né? Mas aí antes eles advertiram e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, não será isto para a honra da tua parte do Senhor Deus. Eles avisaram: rei Uzias, não faça isso, Deus não vai se agradar, sai do santuário, isso não é dever teu. E a Bíblia, eu acho linda, que ela vem nos ensinar que se eu repreender uma pessoa vaidosa, né, no sentido de uma pessoa soberba, numa pessoa tola, essa pessoa não vai gostar. Provérbios 9, 7 e 8. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. E olha ainda o conselho do Provérbios, né, de Salomão. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Ela vai achar que você vai estar tentando humilhar ela, né? Então é complicado. E o rei Uzias, com essa advertência dos sacerdotes, ele ficou indignado. Parece que tudo aquilo que ele aprendeu sobre a lei pelo profeta, pelo sacerdote, ele esqueceu. A vaidade subiu tanto ao coração dele, a soberba subiu tanto ao coração dele que só ele se enxergava, né? E vamos ver segundo Crônicas 26 e 19, aí a gente vê que isso é um perigo. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Ele estava errado. E com a advertência ele ficou indignado. Ele se esqueceu que quem fortaleceu o reinado dele foi o Senhor. Ele deixou realmente a soberba, o orgulho, falar mais alto. Provérbios 29 e 23. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Eu ia deixar somente a parte A desse versículo, mas o Senhor falou: não, eu quero que o meu povo entenda que vai chegar o dia que eles vão ser honrados e eles vão ter glória. Provérbios 16 e 18 diz assim: a soberba, ela precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Dá para a gente enxergar muito bem o rei Uzias nesta situação. Mas vamos entender o porquê que não podia ele fazer o que ele quisesse. A lei, ela mostrava que somente o sacerdote poderia fazer. E a lei ainda mostra, a Bíblia ainda deixa para nós um fato que não foi muito bom. Vamos ver, segundo Crônicas 26 e 18. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso. Lembra que eu falei? Mas somente aos sacerdotes, filhos de Arão? Por quê? Porque o fato dele ter entrado no templo para queimar incenso mostrou arrogância, mostrou que ele estava ignorando a palavra de Deus, os ensinamentos que ele teve, coisas que ele sabia. Ele não era uma pessoa qualificada para aquilo. E isto que ele fez, essa atitude dele, mostrou sinal de desrespeito à presença de Deus.
Mostrou sinal de desrespeito àqueles a quem Deus tinha levantado para fazer esse serviço. Levítico capítulo 10, verso 1 e 2, nos mostra esse episódio que eu falo para vocês, que quando eu li, eu fiquei com mais temor no meu coração. Eu deveria ter meus 13 anos. E eu fiquei muito atenta a isso. Eu sempre fiquei atenta ao que desagradava a Deus, porque a Bíblia ela nos fala. Então Levítico 10, 1 e 2 fala assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. Até aí, tudo bem? E colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Eles não podiam fazer isso. Sabe o que aconteceu? Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Não era para eles fazerem aquilo. É por isso que nós temos que estar sempre andando na direção do Senhor, porque o Senhor nos conduz, o Senhor nos ensina. E o rei Uzias, ele foi castigado por Deus. Segundo Crônicas 26, 19 e 20, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes. Na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Lembra quem podia entrar lá? Então o sumo sacerdote, Azarias, olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. O Senhor, ele trouxe para ele um castigo por causa do orgulho, da soberba e dele não ter respeitado o limite, dele ter desrespeitado a lei do Senhor, a ordem do Senhor e não ter levado em consideração que o Senhor havia já deixado escrito. 1 Coríntios 10 e 12 diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Nós vemos muitas atitudes das pessoas até mesmo que convivem com a gente, né? Por que não falar de pastores, né? Fazendo aquilo que pode estar trazendo até mesmo ruína para o ministério deles. Mas olha o que diz Mateus 23 e 12. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E o rei Uzias, ele teve consequência do ato dele, porque foi ato de rebeldia, foi orgulho, foi soberba, e ele se exaltou. Segundo Crônicas 26 e 21, assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. É impressionante, nós precisamos estar sempre atentos ao nosso coração, às nossas atitudes, aquilo que passa dentro de nós, né? Nós podemos fazer as coisas que agradam a Deus e nós temos que estar fazendo, mas quando a gente vê que olha o orgulho, olha a arrogância, né? Olha você mesmo se exaltar, peraí, a gente tem que tomar cuidado. Vamos concluir. Então, nós vimos que o rei Uzias, ele se deixou levar pelo orgulho, pela arrogância, pela soberba. Ele não respeitou o seu limite e ele desconsiderou a ordenança do Senhor. O Senhor, até mesmo no trabalho da gente, pela nossa saúde, para a preservação da nossa saúde mental, por que não? O Senhor, ele nos ensina a termos limite, a respeitarmos os nossos limites. Mas o desprezo pela palavra de Deus foi justamente isso que trouxe uma consequência muito grande para o rei Uzias. A falta de temor dele a Deus fez ele pensar que ele podia fazer o que ele quisesse. As pessoas podem pensar, o Senhor até pode não fazer na mesma hora, mas pode ter certeza, o Senhor é Deus misericordioso, mas ele também é Deus de justiça. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A palavra de Deus nos ensina justamente isso, nos mostra que precisamos aprender, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, fazer aquilo que agrada a Deus e não o que desagrada, que nós possamos aprender com a história do rei Uzias. Ele foi advertido pelo sacerdote, a reação dele foi de indignação contra os sacerdotes. Foi um rei que começou bem o seu reinado, mas infelizmente ele deixou a soberba falar mais alto no coração dele.
Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te ajude, que possamos aprender mais e mais com a palavra do Senhor. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Jesus te abençoe.